Aleluia, glória a Deus. É um prazer estarmos na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Servindo ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Na seara do Senhor, como disse o nosso pastor presidente, segunda-feira, há trabalho para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estamos bem na casa do Senhor, na presença de Deus, sentindo a sua presença, nos alegrando em o nome do Senhor Jesus. Se você começou uma semana não abençoada, creia somente que o Senhor está conosco. Em momentos de grande aflição, de grande tristeza, de grande angústia, de perda, a única coisa que nós podemos fazer é considerar o que Deus já tem feito na nossa vida. É a única vez em que Deus autoriza o crente a olhar para trás. Ele vai olhar para trás o seu passado e ver o que Deus já fez. E aí ele vai lembrar que Deus é poderoso para fazer muito mais à sua frente. Glória a Deus. Aleluia. Confiemos no Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Localize aí, capítulo de número 7, Mateus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus já vem falando desde o início do culto aos nossos corações. Uma palavra em especial a cada um de nós e a toda a sua igreja. Localize o versículo de número 13. Apenas 2 versículos, 13 e 14, para a nossa meditação de fé nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Mesmo sentado, quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga EBD. É na escola bíblica dominical, aos domingos, a partir das 8h30, aqui nos tornamos rápidos e velozes na localização dos livros da palavra de Deus, tendo em vista que o material fundamental dos nossos professores é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 7, versículo 13 nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Glória a Deus. Aleluia. Oremos uma vez mais. Querido Deus, Pai eterno, Deus de honra, Deus de glória, Espírito Santo de Deus, nos conceda sabedoria, meu Pai, para compreendermos e aprendermos, Senhor, a profundidade da Tua palavra. Vem ministrar aos nossos corações, Espírito Santo, tirando toda dúvida, toda incredulidade, toda fortaleza de pensamento, meu Pai, levando cativo, Senhor, todo pensamento à Tua palavra, meu Pai. É o nome do Senhor Jesus assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Querida igreja do Senhor, estava meditando nesta palavra esta semana, e o Senhor colocou no meu coração esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, e Ele fez uma mudança nesse último dia, no nome do Senhor Jesus. Por favor, o ventilador um pouquinho mais inclinado para lá, para não folhear tanto aqui a palavra, em nome do Senhor Jesus. Jesus declara, Jesus está nos ensinando ao povo de Israel, aos judeus, acerca da passagem conhecida de Mateus, que se inicia, se não me falha a memória, no capítulo 5 em diante, aí capítulo 5, 6, 7, até 8, 9, por aí assim. Ele está falando sobre o sermão do monte, em nome do Senhor Jesus. Em outra oportunidade nós estivemos falando sobre o ensino de Jesus acerca da vontade de Deus, partindo
da oração que ele ensinou a seus discípulos. E agora, tomando como base ainda o seu ensino no Sermão do Monte, o evangelista Mateus, ele coloca frisado o ensino de Jesus acerca do caminho e da porta. No versículo 13, o evangelista escreveu assim as palavras de Jesus, dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E no 14 ele declara: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O Senhor Jesus então nos fala acerca da porta e o caminho, a porta e o caminho. Porém, ele nos apresenta duas portas e dois caminhos. No versículo 13 ele declara: estreita é a porta. Porém, na parte B, na parte C do versículo, ele diz assim: e poucos existem a que a encontrem. E na parte A do versículo número 3 ele diz: porque larga é a porta. E na parte C ele declara: e muitos são os que entram por ela. Glória a Deus, aleluia. Ele diz: muitos são os que entram por ela, no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não está se referindo ao povo gentil, ao mundo. Ele está se referindo àqueles que passam por ele a porta. O Senhor Jesus está se referindo à sua igreja. Há dois tipos de crentes dentro da sua igreja. Em João capítulo 10, versículo de número 9, Jesus declara: eu sou a porta. Eu sou a porta. Vamos ver o que ele diz rapidamente. João capítulo 10, versículo 9. Ele declara: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Glória a Deus, aleluia. Mas em João capítulo 14, Jesus também declara que ele é o caminho. João capítulo 14, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 6, Jesus declara: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então nós sabemos que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho. Jesus não está dizendo que é mais uma porta, que Jesus é mais um caminho. Quem tem esse entendimento é o mundo, mas para nós da igreja, Jesus diz que Ele é a única porta de acesso ao Pai. Então a porta é uma pessoa, Jesus Cristo. O mundo diz que há vários caminhos para se chegar a Deus, porém a palavra de Deus declara, Jesus declara que Ele não é mais um caminho, que Ele é o próprio caminho. O caminho também é uma pessoa, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porém o texto que nós lemos diz assim: entrai pela porta estreita, porque esta porta que dá acesso a um caminho, é o caminho que dá acesso à vida eterna. Porém, na mesma passagem, Jesus disse que a porta da salvação é uma porta estreita e um caminho apertado, mas é o caminho que conduz à vida. Glória a Deus. Em contrapartida, ele apresenta uma porta larga e um caminho espaçoso, mas é um caminho em que seu final dá na perdição. Em nome do Senhor Jesus. E trazendo para a sua igreja, para a nossa meditação desta noite, eu quero trazer para a nossa vida nesta noite, nós os crentes
crentes, aqueles que irão de herdar o reino de Deus, qual é o caminho que nós hoje estamos de fato percorrendo? Glória a Deus, aleluia. Nota que não denota suficiente passar pela porta. Há um caminho a ser percorrido. Há um caminho. A própria palavra de Deus declara que Deus não tem prazer naqueles que ficam para trás, ou que ficam no caminho, ou que olham para trás. Deus não tem nenhum prazer. A vontade de Deus, que quando nós passamos esta porta, é percorrer o caminho que conduz a Cristo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 6. Ele declara assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, diz: procurai desenvolver ou crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele fala de crescer em conhecimento, de crescer na graça acerca da pessoa de Jesus Cristo. E ao próprio da igreja, aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz: procurai desenvolver a vossa salvação. Ele está falando: olha, já passamos pela porta, agora percorra o caminho. Glória a Deus. O profeta Amós declara: prossigamos em conhecer a Deus. Ele não fala de alguém que está parado, ele fala: prossiga, prossigamos, andamos, ou seja, nos desenvolvemos em conhecer a Cristo. O interessante é que a palavra de Paulo aos Filipenses dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Não é as obras que vão nos aperfeiçoar, é o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que vai nos aperfeiçoar para as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nela. Mas só anda e progride neste caminho apertado quem dá lugar e espaço para o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Apertado é o caminho. A palavra de Deus, Jesus falando no Evangelho de João, ele fala que desde João Batista até o presente momento se faz violência e o reino dos céus pela força é tomado. Ora, nós sabemos que o único meio de salvação é Jesus. O único poder que para nos restaurar, nos salvar é Jesus. O único meio é Jesus. Porém, está claramente que você e eu temos uma participação neste caminho. Glória a Deus. E como é que você está andando nesse caminho? Para onde você